Amém, pessoal. Hoje à noite nós vamos estudar sobre anjos caídos. É uma fala sobre todo o reino de Satanás, como ele age, como ele opera, como ele move, como usa pessoas, como se organiza para trabalhar na terra, dentro e fora das igrejas. Eu queria que você ficasse em pé, vamos fazer uma oração antes de começarmos esse estudo. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome e queremos Te glorificar pelo privilégio de estar na Tua presença. Nesta hora, ó Pai, na autoridade de Jesus, nós invocamos a presença dos Teus santos anjos, os anjos guerreiros com espada de fogo desembainhadas, para estarem guardando este lugar, esta casa, as nossas vidas, bem como os estacionamentos externos desta igreja, as nossas famílias, os nossos lares. Em nome de Jesus de Nazaré, como está escrito na Tua palavra, os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os teme e os livra. Em nome de Jesus, nós queremos amarrar toda a ação do diabo, todo principado, potestade, dominadores do mal, toda obra demoníaca, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda ação do diabo para trazer medo, para trazer discórdia, para trazer intimidação nas nossas vidas, no meio da igreja, no meio do Teu povo, caia por terra agora em nome de Jesus. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos olhos evidentes, para que possamos ver no mundo dos homens, no mundo dos espíritos, todas as suas ações malignas, seus agentes e governos, e na autoridade de Jesus nós combatemos essas forças agora. A Tua palavra nos diz que o Senhor dizendo, o próprio Jesus falando, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e o próprio Jesus nos deu poder, nos deu autoridade, para irmos em nome dEle, proclamarmos o Evangelho, pisarmos serpentes e escorpiões, e toda a força do mal, e acrescentando na sua palavra, diz que dano nenhum nos causaria. E é sobre esta palavra que nós marchamos nesta noite, para combater toda a força do mal, munido da autoridade de Jesus, do poder do Espírito de Deus, da aliança que nós temos com o Pai. Nós declaramos a derrota e a falência de todas as forças malignas nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas famílias, bairros, em nosso trabalho, cidade, país. Nós amarramos e destruímos e neutralizamos agora pelo poder do nome de Jesus e dizemos agora, em nome de Jesus de Nazaré, recua agora, pelo poder do nome de Jesus. E declaramos esse ambiente, este lugar livre para a operacionalidade da Tua palavra. Ó Deus, desbloqueia as mentes e os corações, para que entendam, para que vejam, para que sintam, para que aprendam, para que assimilem a Tua palavra. E esta mesma palavra possa cumprir o que está escrito em Romanos 12, capítulo 1 e 2. Transformação da mente, mentes renovadas, mentes transformadas, mentes munidas pela inteligência do Senhor, pelo Espírito da verdade que opera em nossas vidas. Ó Deus da glória, nós louvamos e Te exaltamos, porque sabemos que não há Deus maior, não há Deus menor, não existe outro, só o Senhor é Deus. E como Deus tem um domínio, tem um poder, o controle de nossas vidas, deste mundo e de tudo que nele acontece. Ó Deus da glória, muito obrigado por este controle. E nas Tuas mãos nos sentimos seguros e amparados para viver a verdade do Evangelho a despeito de qualquer coisa. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pois bem, meus queridos, nós estamos aqui e vamos compartilhar com vocês essa palavra nesta noite. Há dois textos da Bíblia que se aplicam a falar de Satanás e de todos os seus agentes. O primeiro está em Isaías, capítulo 14, verso de 12 ao 15. É importante que você leia aí. Isaías 14, verso de 12 ao verso 15. Se você não tem uma Bíblia, aproxima de um crente aí, peça uma ajuda. Você
está do lado desse visitante, que está sem a Bíblia, vamos lá junto com ele aí, para que ele veja o que está escrito aí. Isaías 14, verso 12 ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que deliberavas as nações, e tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás para o inferno, ao mais profundo do abismo. Amém? Agora vamos lá para Ezequiel, capítulo 28, verso 12 ao verso 17. Ezequiel, capítulo 28, verso 12 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus: filho do homem, levanta-te uma manifestação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a sua cobertura, sadônio, topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safra, o carbunculo, a esmeralda e o ouro, e a obra dos teus temores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que fosse criado. Foram reparados, tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação dos teus comércios, se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Verso 17. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa dos teus resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, e te pus para que olhes para ti. Só até aí, irmãos. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Queridos, essas profecias, inicialmente, elas foram dirigidas aos reis da Babilônia e aos reis de Tiro. E Deus faz uma comparação com Lucifer, e por sua soberba e por sua inveja. Algumas das afirmações contidas aqui, nas passagens, não se encaixam em nenhum desses reis. Como fala assim: esteve tu no jardim do Éden, na ocasião da queda de Adão e Eva. Em Apocalipse capítulo 12, verso 3 e 4, está escrito assim: e viu-se outro sinal no céu, em que era um grande dragão vermelho, que estava 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. E lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia, só até aí, a terça parte das estrelas do céu. Apocalipse 12, 9 está escrito assim também: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
João estava mencionando que o dragão, a antiga serpente chamada diabo, Satanás, que engana todo mundo, arrastou com a sua cauda um terço das estrelas do céu. Quando fala um terço das estrelas do céu, está se referindo aos anjos, como está em Apocalipse capítulo 1, verso 20. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos dos céus. Aqui mostra, nesse texto, e faz alusão a Satanás, que na sua queda ele arrastou um terço dos anjos que havia no céu. No céu há 4 qualidades de anjos: anjos, arcanjos, querubins e serafins. Satanás era um querubim, estava na terceira patente de baixo para cima. E ele arrastou um terço de anjos e arcanjos que estavam abaixo dele, sob o comando dele. E aí ele criou esse exército poderoso, ou melhor, esse exército de fracassados para aperrear o povo aqui na terra. Os demônios são espíritos sem corpos. Para expressar aqui na terra, ele precisa de um corpo, de um agente, de um casulo, de uma cobaia. Eles não têm uma personalidade. Eles desejam se expressar e aí vai usar pessoas para isso. E usando pessoas, eles querem cumprir a missão deles de destruir a terra. Por que os demônios têm raiva, o Satanás e os demônios têm raiva das pessoas, sejam elas crentes ou não? Quando Deus criou o paraíso, Ele fez o homem, e Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, toda vez que ele olha para uma pessoa, ele vê a imagem e a semelhança de Deus, que é o seu grande inimigo, que ele foi destruído por Deus e destronados por Deus. Então, ele tem esta raiva, esta inveja, justamente por você lembrar o inimigo dele, que é o Senhor. O demônio tem uns nomes que nós podemos achar aqui na Bíblia, chamados de nomes qualificativos de Satanás. Através da Bíblia nós encontramos aqui 30 nomes dele. Existem 30, nós vamos estudar alguns aqui, os mais comuns. O primeiro é diabo, que é uma coisa só, esses são os nomes que se falam dele. Está escrito em Mateus 4, 1, Efésios 6, 11, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse é o nome que dá a Satanás. A transliteração do grego diabolos significa acusador, difamador, caluniador, maldizente. É citado 35 vezes na Bíblia. Ei, não empreste a sua boca para o diabo para ser um caluniador, um difamador, um acusador, um maldizente, porque isso são ações do maligno. Isso é importante a gente ter em mente, porque nós temos que nos privar de determinadas atitudes, porque vai fazer com que estejamos agindo conforme aquilo que significa o nome do diabo. Então, quando a pessoa sai maldizendo a vida da pessoa, isso não é Deus usando essa pessoa, é o diabo, porque faz parte do nome dele. Ele é acusador, ele é difamador, ele é caluniador, ele é maldizente. Esse é o primeiro dos nomes dele. Existe também chamado de serpente, Apocalipse 2:9, Apocalipse 22. E foi precipitado um grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, os seus anjos foram lançados com ele. Olha, Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, ele nos lembra que a serpente enganou a Eva no paraíso, Adão e Eva, com astúcia. E o que é astúcia, senão a sabedoria usada para o mal? As serpentes, elas são traiçoeiras, hábeis em esconder, são astutas. E é interessante que diz aqui que a serpente, ela
tem uma ação de enganar, de mentir, de falar o que não é verdade. Quando o Senhor, em João 14, verso 17, ele subiu aos céus, ele disse que deixaria o Espírito da verdade, que o mundo não vê e não conhece, mas vós conhecem, porque ele habita e ele reside dentro de nós. Por que que o mundo é enganado pelo diabo? Porque não existe o Espírito da verdade habitando no mundo. As pessoas que não têm uma aliança com Deus. Então elas são facilmente enganadas pelas astutas ciladas do diabo, porque não há o Espírito da verdade. Por isso que é tão importante você cultivar dentro de você uma relação saudável com Deus, uma relação de proximidade com o Senhor, porque senão o diabo te engana até dentro da igreja. O homem e a mulher, todos nós que estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, os que nos assistem pela TV, nós temos uma obrigação de se manter firme num bom relacionamento com Deus, porque senão o diabo pode enganar qualquer um, porque ele é astuto, ele é uma serpente. E o terceiro nome que fala dele é dragão. Apocalipse capítulo 12, verso 3 e 17, Apocalipse 13, 2 e 4, diz assim: o Novo Testamento registra o nome 12 vezes, o simbolismo que demonstra o furor maligno de Satanás. O dragão representa a fúria, a malignidade de Satanás, representada por esse nome. É muito comum, isso aqui é extra estudo, a gente vê na cultura japonesa aqueles dragões que representam força, poder. Nunca se esqueça, o mundo é enganado por Satanás. Talvez essas pessoas estejam fazendo isso com mais pura intenção, mas também talvez estejam fazendo isso com as intenções bem articuladas. Mas o fato é que esse dragão representa essa malignidade de Satanás. Ele também é chamado de Beelzebu. Mateus capítulo 12, 24 diz assim: mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus designou esse nome para mostrar detalhadamente que ele era o maioral dos demônios. Beelzebu, irmãos, é uma derivação de um nome de deuses que era adorado em Ecrom, uma cidade da Filisteia, chamado Baal Bebubi. Está escrito em 2 Reis, capítulo 1, verso 2 e 16. O significado desse nome quer dizer Senhor das moscas, e também o gênio que preside a corrupção. Talvez esse demônio agiu ou age há muito tempo no Brasil, na vida de muitos políticos. É o gênio que produz a corrupção. Já viu como tem muitos políticos e pessoas de uma forma geral que têm uma habilidade para a corrupção? Que eles criam maneiras e coisas para poder gerar corrupção no país? Talvez esse demônio está ali agindo na vida deles, chamado Beelzebu. O demônio, o senhor das moscas, o gênio que preside toda a corrupção nas pessoas. Ele também é chamado de príncipe dos poderes do ar. Está escrito em Efésios 2, verso 2. E noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse demônio é um governante do império da atmosfera. Seu domínio no ar é invisível. Seu poder de malignidade envolve o mundo de tal forma como envolve o ar, atingindo a todas as pessoas. Há uma atmosfera. Vocês já ouviram muito falar assim: olha, no carnaval tudo vale, porque a atmosfera do carnaval gera as pessoas a fazerem qualquer coisa. Então esse demônio, digamos que ele bota um ar propício para agir todas as coisas na atmosfera dele. Príncipe dos poderes do ar. Tem também um nome chamado de príncipe deste mundo, segundo os Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo,
que é a imagem de Deus. Ele é o principal oponente do Deus único e verdadeiro, porque ele tenta fazer com que as pessoas fiquem cegas para que não vejam o Evangelho, para que não percebam o Evangelho. O Evangelho hoje é pregado nos quadrantes desta terra com muita facilidade na maioria dos lugares, através da mídia, da televisão, através dos canais de rádio, dos pregadores via satélites, mas muitas pessoas não entendem, não percebem, justamente por causa dessa ação maligna. Ele sempre quer se opor a Deus, ele vai sempre se opor ao conhecimento de Deus. Ele quer, na verdade, é a adoração das pessoas. Ele cega e domina as pessoas para que não creiam no Evangelho e assim o adorem, o sirvam, sejam conduzidos por eles. Mas talvez você vai falar assim: olha, mas eu nunca me dou o luxo de adorar o diabo, eu não quero conta com ele. Mas tem gente que não consegue viver sem uma mentira. Ele é o pai da mentira, então se torna um adorador dele. Tem gente que não consegue viver sem um orgulho sobre a soberba. Ele é a raiz da soberba e do orgulho, é um adorador dele. Tem gente que não consegue viver sem vida sexual e faz disso do seu corpo esse prazer contínuo, é um adorador dele. Então há diversas maneiras. Tem gente que não perde a novela das 8 e faz dela o seu ídolo, é um adorador dele. Ele cega o entendimento do mundo. Em Mateus 4:9, ele diz que o diabo levou Jesus no monte alto e falou assim para ele: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Olha, ele foi audacioso, articuloso. Ele não só queria o domínio e a adoração do povo, mas ele leva Jesus para ver se convence a Jesus de adorá-lo, porque esse é o desejo dele. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado. Por isso que o grande mandamento é: adorarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o espírito. Você pode ser meu amigo, meu irmão em Cristo, mas duas coisas eu peço que você não seja na minha vida: nem meu puxa-saco, nem meu adorador, porque senão nós vamos cair juntos. Eu quero amizade, eu quero andar com pessoas que sejam amigas, porque a Bíblia diz: amigos mais chegados que irmão. Então o diabo quer essa adoração. Todas as pessoas que querem para si adoração estão passivas a cair, porque, e outra coisa, como diz o bispo, cair e se transformar em diabo, porque quando o diabo quis ser adorado, ele se transformou em diabo, ele era anjo de luz. Então não queira adoração para si. Uma das maiores atitudes e virtudes do ser humano é a humildade, e as pessoas têm perdido isso. Nunca se esqueça, irmãos, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Resiste porque a soberba é um sentimento que nasce no coração de Satanás e pode alcançar a minha vida, pode alcançar a sua vida, pode alcançar a vida de qualquer pessoa. Então nós temos que ter cuidado. Esse príncipe desse mundo, ele quer adoração. E olha só, ele traça as linhas da história dentro de um parâmetro de liberdade permitido por Deus. Embora ele seja príncipe desse mundo, a Deus é dado todo o poder, Jesus falando, no céu e na terra. Ele faz tudo aqui até o limite que Deus permite que ele faça, como aconteceu com Jó. Vá, toque nele até aqui, mas até aqui você não pode ir mais. Então Deus está no comando, mas ele tem as ações dele aqui na terra. Então esse é um dos nomes dele também. Ele também é chamado de Satanás, em 1 Crônicas, capítulo 2, 21:10, 21:1, Atos 5:3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Olha, Satanás encheu o coração daquele homem e ele mentiu. Então esse era o nome dele, significa adversário, oponente, inimigo. Ele trabalha em oposição àquilo que Deus quer fazer. Guerreia todo o reino de Deus, sempre visando a malignidade. Agora tem algo importante que nós precisamos entender aqui, irmãos. Em Mateus capítulo 16, verso 23, quando Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês acham que eu sou? Pedro, oportunamente,
diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E automaticamente Jesus elogiou: não foi a carne nem o sangue, mas foi o Espírito que te revelou. E a conversa continua, e Jesus fala: eu vou para Jerusalém, e lá eu vou ser preso, vou ser morto. E aí Pedro: não, Senhor. Ele: para trás de mim, Satanás. Em 2 momentos dessa história, dessa conversa, Pedro sobe ao céu e desce ao inferno, conforme as palavras do Senhor. Isso para a gente entender, irmãos, que existe em nós o potencial de ser bênção e o potencial de ser maldição. O potencial de ser usado por Deus ou o potencial de ser o instrumento do diabo. Porque tudo que se opõe à vontade do Senhor vem do diabo. Vem do acusador, Satanás, que é o oponente, é o inimigo, é o adversário. Então a gente tem que estar ligado no que Deus quer para a nossa vida, para a vida da igreja, para a igreja mundial, na humanidade toda. E a gente tem que estar ligado naquilo que Deus quer para não nos tornarmos oponentes àquilo e à obra do Senhor. Porque aí nós deixamos de ser uma instrumentalidade de Deus para ser um agente usado pelo inimigo, pelo diabo, mesmo crente. O nome dele é Satanás, adversário, oponente, inimigo, que trabalha com oposição àquilo que é do Senhor. Ele também é chamado de acusador, Apocalipse 12, verso 10. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força do reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O diabo nos acusa diante de Deus de dia e de noite, levando para Deus as nossas falhas, os nossos erros. Quando Deus chega e fala: olha, viste o meu servo Jó? Homem fiel. Ele arrumou logo um jeito de dizer: claro, ele é fiel, porque você dá tudo acusando o Jó de vida mansa, de um escorador, de um parasita do Senhor, do céu. Então ele vai acusar de dia e de noite. Existem vários exemplos na Bíblia, mas lembramos de Jó, como nós falamos, e do sacerdote Josué, que está escrito em Zacarias 3:1, onde o diabo vai constantemente acusar, de dia e de noite. Então, já aconteceu de a gente participar de reuniões em que o diabo manifesta no corpo de uma pessoa, e aí ele vai trazer logo uma acusação para aquela pessoa, para desestabilizar a pessoa, para que não possa agir contra a vida dele. Então ele vai acusar, ele vai trazer em nossa mente, e isso acompanha, isso parece que sopra no nosso ouvido, essas acusações. Ele também nos acusa diante de nós mesmos, com alegações que muitas vezes são mentirosas e outras alegações que são verdadeiras. Às vezes nós erramos, falhamos, aí ele vai acusar. Às vezes nós não falhamos, não erramos, mas ele vai acusar. Ele quer desestabilizar as pessoas com relação ao seu relacionamento com Deus. Daí a necessidade de estarmos, irmãos, cada vez mais limpos diante de Deus, pela confissão dos nossos pecados, conforme João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Por isso que é importante você ser aberto com Deus. Falar: Deus, esse é o meu sentimento. É assim que eu penso, é assim que eu gosto de agir, é assim que eu vejo. Eu sei que não é do Senhor, meu Pai, eu preciso ser liberto, mas está dentro de mim. O apóstolo Paulo mesmo falou: quem me livrará do corpo desta condenação? Porque aquilo que eu não quero fazer, eu faço, Vivian, mas aquilo que eu quero, eu não faço. Mas ele entende que é o pecado que habita dentro dele que opera nisso. Então o diabo quer nos acusar. Irmãos, ele é chamado de acusador. Ele também é chamado de homicida. Em João 8,44, vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Ele é homicida. Ele utiliza normalmente o assassinato para conseguir os seus objetivos.
Tem uma coisa muito comum que acontece na nossa sociedade, que a gente pode ver a ação do diabo. Como é que funciona no meio do tráfico de drogas? Se você não pagar, morre. Se sair da linha, morre. Se não fizer o que a gente manda, morre. Porque eles estão dominados por essa ação maligna de homicídio para destruir as pessoas. E as pessoas não têm valor nenhum a não ser os seus próprios interesses. Mas Satanás também tenta invadir o rebanho de Deus para praticar assassinato espiritual e corporal, conforme 1 Coríntios 5:5, pela destruição da carne, significa a morte, conforme João 10:10. Geralmente, quando se fala em morte para o cristão, se fala da quebra de aliança do cristão com Deus. Então, Satanás, que é homicida, ele quer te matar no sentido também espiritual. Ele quer romper o seu relacionamento com Deus. E olhe, ele pode fazer isso das muitas formas possíveis. Ele é astuto, ele é uma serpente, ele levou Jesus no pináculo e mostrou, o mundo falou, isso aqui é meu e tudo te darei. Ele é tão mentiroso que ele quis mentir para Jesus, porque quem criou todas as coisas foi o próprio Jesus. E aí ele pega Jesus e fala, está aqui, este mundo é meu e tudo te darei. Imagine, irmãos, imagine o que ele não pode fazer para seduzir a vida de um cristão, para tentar tirá-lo do compromisso e da lealdade desse cristão com o Senhor. Ele procura te matar dia e noite. Dizer não está na Bíblia, mas lá no inferno tem a sua foto bem grande, estampada nos quadros da morte de Satanás, dizendo, procura-se, vivo ou morto. Ele está atrás de você 24 horas para destruir a sua vida, porque ele é homicida e ele quer tirar a sua aliança com Deus. Isso é um dos nomes dele também. Ele também é chamado de mentiroso, de pai da mentira. Temos notícia pela Bíblia que desde o Éden, Satanás mente com sutileza e frieza cada vez maiores. Na verdade, ele é um artista, um mestre da arte em enganar, da propaganda falsa. Não há limites, nem escrúpulos, nem pudores, desde que, através da mentira, ele consiga alcançar os seus projetos e os propósitos sujos. Quantos de nós já não assistimos pela nossa televisão? Hollywood, o sucesso. E vai aqueles homens bonitos, modelos bonitos, mulheres bonitas, em cavalos alados, andando e com cigarro Hollywood na boca, dizendo, isso é saúde, isso é saudável, isso é legal. E aí agora o governo, depois de muito tempo, depois de muita destruição, mostra aquelas pessoas em câncer, em estado terminal, no verso das propagandas de cigarro, dizendo que o cigarro causa na vida das pessoas. Aí vem as propagandas da vida da cerveja. Vocês, quem bebe, aqui não tem ninguém que bebe, vai dizer o nome dela. Itaipava, Skin Cariol, e mostra lá todas elas com gente bonita, não tem um barreado, é só gente bonita para dizer, é sucesso. Mas esquece de ver lá nas delegacias, os boletins de ocorrência de homens e mulheres que brigam, que batem, que matam por causa do álcool, dos vícios. Esquece de ir nas ruas para ver as pessoas escravizadas pelos vícios, porque o diabo é o pai da mentira. E ele quer seduzir para cumprir os propósitos dele, cumprir os desejos dele. Ele não disse para Jesus, tudo isso te darei, é meu, a glória é minha, se prostrado me adorares. Então o diabo mente para tirar de você a maior preciosidade que você tem na vida, que é o seu relacionamento com Deus. Tem outros nomes dele também chamado de Belial, Juízes 20, verso 3 e 1, Samuel 10, 27, 30, 32, 1 Reis 21, 13. Belial quer dizer maroto, manha, esperteza. Maroto significa isso. Tinha até uma música aí que falava de maroto, né? É um cara manhoso, esperto, mas esperto para o mal, para aquilo que é errado, para aquilo que é travesso. Ele também é chamado de Abaddon, de Apolim, Apocalipse 9, 11, que significa destruidor. Ele também é chamado de tentador, 1 Tessalonicenses 3, 5. Ele também é chamado de maligno, Mateus 13, 9.
espírito que atua nos filhos da desobediência, Efésios 2:2, anjo do abismo, Apocalipse 9, verso de número 11. Como é que funciona o reino do diabo? O bispo Átila, ele escreveu um livro que ele traça, ele organiza como funciona o reino do diabo. O bispo Átila, irmãos, é uma das maiores autoridades nesse país, em termos de teologia. Ele conhece muito bem o Antigo Testamento, a língua original que é hebraico, o Novo Testamento, que é a língua original que é a grega. Ele sabe muito de teologia, muito conhecimento. E ele também teve uma vida de envolvimento com as trevas. Ele fez pacto de sangue com Satanás. Ele deu o sangue dele, ele tinha pacto de sangue. Então ele tem um profundo conhecimento teológico e também tem uma profunda experiência na área. E uma das coisas que eu gosto do bispo, que ele deixa Deus viver a megacidade dele no Evangelho. Muitos teólogos, eles botam Deus na caixinha teológica dele e acham que Deus só é aquilo ali, que eles pregam, que eles falam e corta todo mundo. Mas como dizia o pastor Nadilson, que escreveu um livro, deixe Deus ser Deus. Deus é mega, Deus é grande, Deus é soberano. Ele voa muito mais além dos nossos conhecimentos teológicos, da nossa vida. Nós estamos querendo colocar Deus dentro de uma caixinha e Deus não cabe aí. Ele é Senhor e Salvador. Ele diz, antes que o mundo vença, ele diz, eu sou. Ainda antes que tudo existisse, eu sou. Operando eu, quem impedirá? Isso é interessante a gente ouvir. E aí o bispo traça como funciona o reino do diabo. Ele diz assim, Deus expulsou um querubim, Lucifer, no hebraico é Elel Ben Shar, a sua presença, e se tornou em Satanás, o adversário, ou diabo. No grego, diabolos, aquele que joga um irmão contra o outro irmão. Olha só que coisa, irmãos. Isso é importante a gente entender. O diabo também tem um significado daquele que joga o irmão contra o outro irmão. Se tem um irmão falando mal de outro irmão para você, ele está endemoniado, segundo a Bíblia, segundo o conceito aqui. Porque ele está fazendo esse papel do diabo, jogando um contra o outro. Aí ele escreve, Satanás é o chefe das trevas, o reino da escuridão, o reino do mal. Ele possui 12 principados, que são arcanjos, que ele age através deles. Aí vamos citar os nomes aqui. O primeiro chama Brumaus, que age com depressão na vida das pessoas, trazendo tristeza, solidão e desespero. Isso é um principado, é um anjo que comanda, é um arcanjo que comanda um grupo de outros anjos, chamado Brunaus. Ele age com depressão, com tristeza, com solidão e com desespero. Outro é Crucitas, que inventou a cruz, lidera os satanistas e a música rock, a influência na música rock. Outro é Astarote, pratica lascívia e atos libidinosos. Outro nome é chamado de Tremos, bebida, embriaguez, droga e dissolução. Também tem outro nome chamado Diana, que a ideia lidera a idolatria e culto às imagens, esculturas e etc. O sexto é Dagon, exige sacrifícios de crianças, adultos e de animais. É sabido de vocês que há muito entre isso aí. O outro é chamado de Síria, que trabalha com a destruição. O décimo é chamado de Jezebel, prostituição, homossexualismo e coisas semelhantes. O 11º é chamado de morte. Ele trabalha com acidentes, tragédias, assassinatos, violência e etc. O 12º é chamado de inferno. É violenta as mentes, causando perturbação infernal, induz a perdição. Além desses também, desses 7 principados, ele tem, além desses 12 principados, ele tem 7 governos que operam em diversas regiões do mundo, em diversos continentes do mundo, nos 7 continentes do mundo. São ele, Asmordeu, que ataca o casamento
e dissolve a família. Você vai ver, se a gente começar a estudar a história da humanidade, em determinados continentes, há lugares onde as famílias são mais desfeitas do que outros lugares, onde as famílias são atacadas com essas ações. O segundo é Mengelesh, ataca as mentes e o corpo da pessoa. O terceiro é Damian, bloqueia a resistência. O quarto é Beelzebub, religioso, falsa profecia e engano. O quinto é Arius, guerra, violência, orgulho. O sexto é Nosferatus, aristocracia. O sétimo é Apolon, destruidor e dominador. São 7 governos que agem nos 7 continentes da terra. Além disso, existem os demônios ou os anjos caídos e as forças espirituais da maldade que operam junto com essas pessoas, com esses demônios. Quanto à batalha contra Deus, Satanás foi destruído e assinou a sua sentença incondicional, e o seu exército foi desarmado, e com ele caiu 1/3 dos exércitos celestiais. Se caiu 1/3, para cada demônio, tem 2 anjos guardando a sua vida. Então, fique tranquilo. Quando Jesus foi expulsar aquele demônio lá na vida daquele homem em Gadara, ele respondeu assim: que temos nós contigo, Jesus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Porque ele sabe que é um tempo pré-estabelecido para que ele seja lançado no inferno e para lá fique para sempre. Então, irmãos, essa é a organização dele. Essa é o funcionamento dele. Agora, como é que ele se organiza? Utiliza nomes semelhantes ao reino de Deus para identificar postos e autoridades. Como ele veio do céu, claro que ele vai copiar as coisas de Deus, agora com ação contrária. Então, ele é dividido, organizado em principados, potestades, poderes, tronos e soberanias. Existem outros 2 nomes usados para o reino de Satanás, se chama dominadores deste mundo tenebroso, que está em Efésios capítulo 6, 12, do grego cosmos, kratoras. Lembre-se, em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno, e é subdividido em espíritos malignos, em Lucas 8,2, Atos 19, 15 e 16, promove as atividades diversas, por vezes descritos como espíritos imundos, espíritos surdos, como Marcos 9, 25, espíritos de enfermidade, espíritos de adivinhação e espíritos de engano. Então, essa é a organização. E também tem o reino, há uma semelhança entre o reino de Deus, que o diabo quer copiar, ele quer imitar como Deus faz, agora agindo para o mal. O diabo, ele tenta copiar o que há no reino de Deus em tudo, só que com sentido contrário ao de Deus, ele quer fazer para o mal. Como, por exemplo, Cristo é o príncipe da paz, Isaías 9:6. O diabo é o príncipe do império das trevas, Colossenses 1:13. O reino de Deus é composto de filhos de Deus, João 1:12. O reino das trevas tem os filhos do diabo, João 8:44 e 1 João 3:10. O reino de Deus opera para o bem, Romanos 8:28. O reino das trevas também pode fazer o bem, mas com as intenções malignas, Mateus 7:22. O reino de Deus tem as igrejas locais, que regularmente prestam culto ao Senhor. O reino das trevas também tem as suas várias seitas satânicas, que também tem igrejas para cultuar o diabo. Você vai lá na internet, no Google, ou talvez no YouTube, e coloca lá, igrejas do diabo, e vai aparecer várias aí abertas ao público. O reino de Deus tem uma organização no exército angelical. O reino das trevas também tem a organização semelhante com os exércitos demoníacos, irmãos. Então ele procura se assemelhar a Deus. Nunca foi tão necessário para o ser humano, nos tempos atuais, o espírito do discernimento.
porque ele vem camuflado para tentar destruir a igreja, muito parecido com as coisas do Senhor. Agora, existem níveis de ação demoníaca nas vidas das pessoas, que eu quero falar sobre elas também nessa noite. A primeira é a tentação esporádica. São tentações muito frequentes em qualquer área da nossa vida. O diabo que anda ao nosso derredor, segundo 1 Pedro 5,8, observa e ataca em alguns pontos fracos da nossa vida. Pode acontecer com crentes e com descrentes também. Ele vai colocar tentações na sua vida. Isso é um nível de ação demoníaca na vida de pessoas. Tentações. A segunda é a sujeição, conforme Hebreus 14:15, 2:14-15. Pessoas que quebram tenazmente a lei de Deus, dando até desculpas para explicar porque continuam caindo no mesmo pecado. Estes talvez estejam até gostando de permanecer no pecado. Deve avaliar, conforme 1 João capítulo 3, versos 6 e 10, pode ocorrer com os crentes e pode ocorrer também com o descrente. Ele já está sujeito, ele começa a praticar um pecado costumeiramente, que está sujeito a esse pecado, a esta ação demoníaca na vida dele. A quarta é a opressão, Atos capítulo 10, 38. Tormento e sofrimento físico ou psicológico de uma pessoa, não causada por problemas na área médica, mas sim por um espírito maligno que começa a oprimir essa pessoa. Por vezes a opressão pode ser tão forte que até é confundida com uma possessão demoníaca. Pode ocorrer com o crente e pode ocorrer com o descrente também. Ele pode estar oprimido pelas forças malignas. Quando eu falo que pode ocorrer com o crente, depende do posicionamento desse cristão. Depende do estilo de vida desse cristão. Depende como esse cristão vive o evangelho. Irmãos, o evangelho vai muito mais além do que frequentar uma igreja. O evangelho vai muito mais além do que uma teologia. O evangelho é prática diária da vida de Jesus. Porque senão essas ações malignas que são reais e que estão atuando nesse mundo pode pegar a sua vida ou a vida de qualquer pessoa. Então o evangelho é vida, é prática, é coisas reais. E a quarta é a possessão. O diabo toma posse da mente da pessoa. Quando a pessoa está possuída pelo demônio, ele toma a mente dessa pessoa. Então essa pessoa não age conforme o que ela quer, age conforme o diabo manda, conforme ele orienta, conforme ele faz, ele dá o comando e essa pessoa age, ela está possessa. E aí ela não tem controle sobre a sua vida. Assistindo um vídeo policial, um homem é levado para um hospital no Rio de Janeiro e ele tem uma perfuração de bala que entra pela sua boca e sai do outro lado. Só que ele está endemoniado. E ele diz que aquele moço que está ali ferido, o diabo falando, é o cavalo dele, e que ele vai destruir aquele cavalo dele. E os policiais ali filmando e conversando com ele, sem saber o que estava acontecendo, e ele diz: você vai me matar, você é corrupto também, você é corrupto, você não pode me matar, que você é corrupto. E o outro está: em nome de Jesus você vai sair, você não tem autoridade nenhuma, porque ele sabe quem tem autoridade e quem não tem autoridade. Ele sabe quem está em aliança com Deus e quem não está. Então o diabo tomou aquele corpo, aquele homem era para estar sofrendo dores horríveis. Uma bala que entra num lado da sua cara e sai da outra, e ele estava ali todo enrijecido, com voz estranha, falando e dialogando com aquelas pessoas. Isso é possessão maligna. As vítimas podem ser voluntárias ou não. Tem gente que quer ser possesso, tem outros que não, é atacado. É um indício de uma nova personalidade, é uma outra pessoa está dentro dele. Ele também tem outra voz, sinais de sabedoria e poderes ocultos. Ele conhece coisas, às vezes, que nós desconhecemos. Ele pode jogar coisas do seu passado, do presente, trazer à tona coisas que a gente não conhece para enganar as pessoas. São impelidos a ter comportamentos contrários ao comportamento normal. Sintomas de espanto e nervosismo.
respiração profunda, fala rouca, com dificuldades, e é forçada essa fala. As pessoas ficam agitadas quando confrontadas com a leitura da Bíblia, bem como quando é feitas as orações. Eles temem isso aí. Tem alguns sintomas, irmãos, que são inerentes dessa possessão. Não significa dizer que quem sente isso está possesso. Mas se isso é uma contínua na vida dessa pessoa, ela tem que reavaliar e dar uma analisada, porque se porventura pode acontecer. Primeiro, nervosismo demais, muito nervoso. Dores de cabeça constante, dia e de noite, aquela enxaqueca constante. Insônia, medo, desmaio e ataques, desejo de suicídio, doença que os médicos não descobrem causa alguma, visões, vultos, audições, vozes, vícios, depressões, tudo são sinais de pessoas que estão caminhando para uma possessão maligna. Mas vamos entender uma coisa aqui. A possessão somente ocorre em quem não entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo. 1 João 5,18, 1 Pedro 2,9, 2 Coríntios 6, 14 e 15. O servo de Deus, aquele que vive em aliança com Deus, o diabo não pode tocar, não tem poder para tocar, não tem autoridade para tocar, não faz nada. Lembra da passagem de Jó? Deus deixou, foi uma ordem, Deus permitiu, mas até então ele não podia tocar. Muitas pessoas têm caído no erro de achar que os demônios fazem todas as coisas da vida. Tomei uma topada, está amarrado, foi o diabo. Esqueci a panela no fogo, o diabo me cegou, a panela queimou. Aquele irmão piscou para mim, é o demônio usando aquela vida. Não sei o que, vai botando o demônio em todas as coisas. Ele deve ficar alegre pela propaganda gratuita dele, em todos os lugares. É errado não acreditar, mas também é errado supervalorizar o trabalho do diabo. Não podemos deixar de entender que ele jaz neste mundo, e através de uma convivência com o Senhor Jesus, um bom relacionamento com o Espírito Santo, você vai entender onde ele está atuando e onde ele não está atuando. E aí nós precisamos de discernimento equilibrado para ver todas as coisas. E aí nós vamos questionar os seguintes aspectos, para chegarmos a uma conclusão, se é demônio ou se não é. Verifique se a pessoa tem um problema de pecado não confessado. Às vezes ele está enrolado porque ele tem um pecado e não confessa. Salmo 32 e Salmo 51. Não será um problema de ansiedade no coração, ansiosa. Quando a gente era criança, que a gente ia chegar para viajar nas férias, a gente nem dormia naquela noite. A ansiedade não deixava. Às vezes tem irmão que está namorando que não come mais nada, está passado, não enxerga mais nada na frente, é ansiedade. Ou alguém que vai fazer um convite a alguém para namorar, e aquela noite ele sai a noite toda e na hora H ainda faz errado, porque a ansiedade não deixa. Quantas pessoas já pediram propostas de emprego por falta da ansiedade, na entrevista gagueja, dá uma travada, pessoas que vão fazer prova de vestibular, a ansiedade toma a cabeça e ele não faz mais nada. Então a ansiedade pode ser um problema também. As pessoas não estão descuidando da sua vida devocional também. Irmãos, às vezes você está deixando a sua vida devocional, sua aliança com Deus, para lá para depois. E sente coisas na vida que parece que o demônio está te atacando, está te perturbando, está tomando. Já vi gente dizer, eu sofri um ataque do demônio essa semana, ele está retado comigo, dia após dia me atacando. Irmão, será que você não está descuidando da vida de oração, de leitura da Bíblia, de buscar com sinceridade o Senhor? Olha, problemas não estará sendo ocasionado por algum conflito de relacionamento com alguém. A raiz de amargura é um fator determinante para a falta de saúde nos relacionamentos. Pessoa que tem ódio, que tem amargura no coração, precisa curar sua alma disso. Isso aí pode dar um problemão para a vida dela. Tem outras pessoas que têm problemas psicológicos, coisas que vêm da infância e que precisam ser tratadas, eles atribuem tudo ao diabo e às vezes não é. São coisas que eles precisam ser tratados, precisam ser curados. Eu já falei uma vez aqui, eu tenho uma irmã de mais de 30 anos, porque se ela ouvir esse vídeo, ela vai ficar chateada se eu revelar o mistério da idade dela.
E ela disse para minha mãe, depois de grande, que tinha uma bronca com minha mãe. E minha mãe, sem graça, meu Deus, o que foi que eu fiz? Quando eu era criança, a senhora comprou um bebezinho para minha irmã e não me deu. E aí eu fiquei com aquilo na mente, e até hoje eu preciso que a senhora compre um bebezinho agora, depois de grande, para que eu possa ser curada. E foi o que ela fez. Uma coisa de infância simples, que parece que é uma besteira, mas arrastou o tempo todo na vida daquela pessoa. Então tem problemas de infância que a gente precisa ser curado. Será uma autossuficiência, olha, isso aqui é importante nos tempos atuais. Meu irmão, eu nunca vi tanta gente soberba dentro do Evangelho. Os figurões da fé, de pastor, de pregador, de crente, é uma olaia de gente ruim que está no nosso meio. E eu peço misericórdia de Deus para não entrar no meio da lista. A pessoa não precisa de muita coisa para se tornar autossuficiente. E a Bíblia diz, você que está em pé, cuide para que não caia, meu filho. Para onde vai com esse orgulho? Esse é a estrada da fama de Satanás, a autossuficiência. Levou ele a cair. Então, irmãos, pare com isso. Você que me ouve pela internet, eu e você não é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui vivendo no reino, vivendo para morar no céu com o Senhor. Então a gente tem que ajudar um outro. A autossuficiência é a ruína de muitas pessoas nessa terra. É um cara ter gente boa conhecedor, mas não suporta ouvir ele pela sua autossuficiência. Já iniciou a queda. Não estaremos diante de um estresse, fadiga, uma pessoa estressada, sofrendo pressões de vários tipos. Às vezes a gente fica assim, irmão, no trabalho, em outros lugares. É bom a gente verificar essas coisas para ver se realmente é ou não uma ação maligna na nossa vida. Agora, irmãos, como expulsar demônios? Eu tinha que trazer uns 2 endemoniados aqui para a gente praticar, né? Botar na fila mas não deu, eles não quiseram vir. Então, diz assim, o que é relevante para expulsar demônio não é o fato de expulsar. O fato de expulsar, e sim. O que importa é se essa pessoa, depois que esse demônio saiu, vai continuar andando com o Senhor. Porque a pessoa pode ter o demônio expulso, mas se ele não continuar andando com Deus, esse demônio pode voltar para a vida dele. E aí, tem diversas pessoas que vocês vão ver como expulsa demônio, como sai, mas vamos ver um modelo aqui de Jesus e dos apóstolos, como expulsava o demônio. A gente precisa de uma base para isso. Jesus, por exemplo, ele expulsava com poucas palavras e com muita autoridade. Marcos capítulo 1, 23, 26, Mateus 8, 28, 32, Mateus 9, 32, 33. Ele expulsava o demônio até a distância. Daqui lá, ele saía, Mateus capítulo 15, 22 e 28, Marcos 7, 24 a 30. Os homens têm algumas dificuldades de expulsar uma determinada casta de demônio, porque precisa de jejum e oração. Eu me lembro de uma vez que teve uma campanha aqui na igreja e o pregador chamou um cara de gente na frente e dizia assim, ou cai ou treme, você já sabe quem é. E aí os demônios manifestou. Eu estava assim, falou, vem os pastores e vem orar pelos demônios para expulsar esse demônio. Eu pensei comigo, vou escolher o mais endemoniado que eu quero ver. E aí eu escolhi um que estava mais valente. E aí, tá que demônio sai, o meu não saía. O demônio que estava expulsando não saía. E eu orando para aquela pessoa e não saía. Aí veio um outro bispo dessa igreja, eu não vou falar o nome dele, mas o bispo Elias agarrou nele também. E vai que expulsei, não saía esse demônio. Aí veio Vicente, o obreiro, que na época nem era crente assim, expulsou o demônio. Rapaz, eu voltei para o meu lugar, falei, rapaz, o cara é bom de demônio. Aí depois Vicente me procurou e falou assim, viu aí? Cheguei, botei o demônio logo para correr. Eu falei, é verdade. Depois que eu e o bispo Elias arrebentou o demônio todo, aí ficou fácil ele sair. Então, irmãos, pode acontecer que ele saia logo, pode acontecer que ele demore. O importante é que você tenha autoridade dada por Jesus para expulsá-lo. O apóstolo Paulo, ele expulsava o demônio. Após a expulsão dos demônios, é bom a gente informar essa pessoa que somente o compromisso dela com o Senhor vai fazer com que ela fique firme, que esse demônio não volte. Porque, olha, em Mateus capítulo 12, 43, 46 e Lucas 12,
verso 24, 26, diz que o demônio, quando sai de uma casa, ele vagueia para os lugares, depois retorna para aquela casa para ver se ela está ocupada, falando da vida da pessoa. Se ela estiver ocupada, ele passa e vai embora. Se ela não tiver, ele chama outros demônios para entrar naquela casa. Então é importante que a gente tenha essa manutenção. O apóstolo Paulo diz assim: em nome do Senhor Jesus Cristo eu te mando, retira-te. Foi uma forma dele fazer. Agora existem aqueles falsos expulsadores de demônios. Atos capítulo 19, verso 13, 16, 17, os demônios não obedecem a quem não tem uma vida verdadeiramente entregue a Jesus. Você precisa de ter esse relacionamento com o Senhor. E aqueles homens falaram, em nome de Jesus, em nome de Paulo, eu te expulso agora. O demônio falou, conheço Paulo, sei bem quem é Jesus, mas vocês quem são? Saltaram sobre eles e arrebentaram eles todos. Mas você tem autoridade no nome de Jesus para expulsá-los. Satanás é muito ardiloso. Não é à toa que a Bíblia diz que ele chega a se transformar num anjo de luz para enganar e tentar os escolhidos do Senhor. Satanás é mentiroso, é enganador, e ele procura imitar a Deus, fazendo obras parecidas com as obras do Criador, para iludir a humanidade. Se ele deu e prometeu Jesus o mundo todo, ele faz muitas coisas para outras pessoas. Ele faz muitas coisas para outras pessoas. Na sua astúcia, para segurar as pessoas e catalisar a sua fé, a fé de alguém, ele pode até fazer sinais e maravilhas para iludir as pessoas. Satanás tem poder, irmãos? Há uma grande diferença entre força e poder. Força é uma imposição, é fruto da impetuosidade, é ação de dinamismo. Poder é autoridade, é domínio, é mando. Pode-se resistir à força, mas não pode se resistir ao poder. Jesus, ele diz assim, ou melhor, os demônios têm certa força, e com esta força, eles querem ter poder. Mas aqueles quem foi dado o verdadeiro poder espiritual, que é de Deus, esse poder é de Deus, através do Espírito Santo, esses podem resistir ao diabo. Jesus chegou e falou, em Mateus capítulo 28, 18 e 20, é chegado o reino, ele dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O poder está nas mãos de Deus, que deu esse poder à igreja, que é autoridade à igreja para fazer as obras aqui na terra. Então o diabo tem força, mas o poder está na igreja do Senhor, através do Espírito Santo, através de Jesus. Em Lucas 10, 18 e 19, disse Jesus, e eu via Satanás como anjo, como raio cair do céu, e eu vos dou poder, falando para a igreja, para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo. Quem é o inimigo? O inimigo é Satanás. Então Jesus já te deu poder para pisar toda a força do inimigo, e ele diz mais, e não vos fará dano algum. Então poder é de Deus, autorizado a Jesus e autorizado à igreja, para destruir todas as obras malignas do diabo. Você tem esse poder, autoridade delegada por Deus. Esse poder está relacionado à autoridade delegada por Deus. Não é um poder hollywoodiano, como diz lá naqueles filmes de terror, que o diabo faz tudo e todo mundo teme. A igreja tem poder autorizado pelo Senhor dos senhores e Rei dos reis. A Bíblia diz que todo poder é de Deus, foi dado a Deus. Deus tem todo o poder, então está nas mãos dele. Deus pode usar o diabo? Irmãos, Deus usa quem Ele quer. Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer. Ele faz no céu, na terra. Nós não podemos limitar a Deus.
Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Agora, como resistir o diabo? Tem 3 versículos importantes para você vencer esse reino das trevas. O primeiro deles está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Diz assim: sede sóbrios, observe isso, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, brandando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Olha a dica do Senhor, através da palavra: sede sóbrios. Sobriedade é agir com inteligência. Vigiai, resistir firmes na fé. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E ele diz que você vai fazer, sendo dessa forma, você vai vencer as obras do diabo. O segundo está em Tiago 4, 7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo. Então ele está mandando você se sujeitar, se submeter, viver segundo os rudimentos do Senhor, andar conforme a vontade de Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida, e aí o diabo não tem como pegar você, não tem como atacar a sua vida, porque você vai poder resistir a ele, resistir e ele vai fugir de você. O terceiro versículo está em Efésios 6, 13 a 20, ele diz assim, precisamos revestir de toda a armadura de Deus, para podermos resistir às pressões e às lutas desta vida. Toda a armadura de Deus é a forma da gente combater o diabo. Satanás está agindo nesse mundo com muita força, com muita malícia, com muita astúcia, mas nesse mundo também tem a igreja vitoriosa do Senhor Jesus. Nós que estamos aqui nessa noite, você que nos assiste pela televisão, pelo milagre da televisão, Deus te deu esta autoridade para desfazer as obras das trevas. Você é um representante do céu aqui na terra, e desta forma você combate as obras malignas do diabo. Agora existem 2 coisas, irmãos, que eu preciso falar com vocês nesta noite também, que são ações malignas. Está lá em Colossenses 2:8. Vamos ler aqui. Diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segurando a tradição dos homens segundo rudimentos do mundo e não seguindo a Cristo. Vãs filosofias para prender as pessoas e fazer dessas pessoas presas. Segundo os Coríntios 4:4, vamos dar uma lida aqui rapidinho, para encerrarmos essa noite. 2 Coríntios 4:4, diz assim, que são ações malignas que está na moda, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo. Um homem sem entendimento é um ébrio, ele não age segundo a sua própria vontade, ele age segundo a vontade das pessoas. E aí eu peço, irmãos, tenha cuidado com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus, para que o diabo não cegue o seu entendimento. A única forma de um homem e de uma mulher ter visão espiritual, estudando a palavra, é orando, é buscando a presença de Deus. Das nossas próprias forças, nós vamos sucumbir, mas com Jesus nós vamos triunfar em vitória.